Oi pessoal do segundo ano, tudo bem? Agora vamos à nossa revisão de história. Bom, a gente viu bastante esse ano a história dos Estados Unidos, né? Desde o princípio. É uma matéria muito grande, então vimos dividindo em diversas aulas. Além disso, nós vimos um pouco também começamos a falar da Revolução Francesa. Bom, o que aconteceu? Os Estados Unidos, as 13 colônias, Estados Unidos não existe ainda, tinha uma maneira diferente de colonização realizada pela Inglaterra. Que maneira era essa? Era um planejamento de uma espécie de colonização, de povoamento para o norte, certo? Gente, agora vamos lá, lembrando aquele esqueminha, como é essa colonização, esse povoamento, essa colonização de povoamento do norte? Lembra do minifúndio, que era pequeno? Minifúndio, subsistência, mão de obra o quê? Livre. Enquanto no sul, como é que funcionava isso, pessoal? Latifúndio, mão de obra escrava. Latifúndio, mão de obra escrava e quê? Exportação. Lembra do algodão que foi muito produzido no sul dos Estados Unidos? Bom, e qual fator vai delimitar esse tipo de colonização diferente entre norte e sul? O sul vai ser o quê? Isso aí, o sul vai ser agroexportador e o modelo que vai facilitar, o principal, fator que vai facilitar esse modelo aí é o quê? O clima. O clima do norte era um, o do sul era outro, que vai facilitar esse tipo de plantação, essa plantação em larga escala, lógico, objetivando que a exportação. Bom, a gente vê muito que os Estados Unidos vou voltar, não vou entrar diretamente nesse assunto não, retornando, os Estados Unidos vivenciou uma espécie de a guerra entre a França e a Inglaterra foi em busca de tentativa da França retomar alguns territórios, né? A França e a Inglaterra disputavam alguns territórios, tanto daí se tem assim, esse Canadá, né, que tal como a gente conhece hoje, de língua francesa e de língua inglesa, beleza? Bom, essa guerra de 7 anos vai fazer com que a Inglaterra se descuide um pouco dessas 13 colônias. E se descuidando um pouco das 13 colônias, o que vai acontecer? As 13 colônias, paulatinamente, vão se transformar em quê? Mais independentes. Em uma independência econômica. Lembra no Pacto Colonial? Ele não está sendo posto em prática. Os Estados Unidos está comercializando com quem eles quiserem, do modo que eles bem entendem. Estados Unidos não, 13 colônias. Eles estão comercializando do modo como eles bem entendem e sem nenhum tipo de retaliação por parte da metrópole, né? Lembrando que as relações são metrópole Inglaterra, colônia Estados Unidos. Bom, a colônia, a metrópole, com medo, né? Com medo não, como precaução após essa crise, né? Porque uma guerra, independente de quem ganha e de quem perde, ela gera o quê? Um dispêndio financeiro. A Inglaterra ganha a guerra, mas o dispêndio financeiro gera com que a Inglaterra aumente os impostos. Então a gente vê aí lei do chá, lei do selo, lei de tudo, os altos Townshends, a gente vê isso tudo. Bom, levando isso em consideração, lei do açúcar também, levando isso em consideração, qual o posicionamento da colônia diante disso? A colônia vai ficar muito insatisfeita, né? Porque eles estavam acostumados com um crescimento da sua autonomia. Agora tem novamente uma retomada de presença inglesa no território, né? Da metrópole. A metrópole voltou a cobrar impostos, né? Então vai ter uma insatisfação nessa colônia. Bom, por conta desse aumento da presença inglesa. Bom, seguindo esse raciocínio, ocorreu um protesto por conta da lei do chá. Vocês lembram isso? Que vai ser chamado de chá de Boston, festa do chá de Boston, que é exatamente quando os colonos vestidos de índios derrubam chá no porto de Boston, no mar. Bom, então, ocorrido também o massacre de Boston. A gente viu tudo isso e, apesar do massacre, os soldados do exército terem sido enviados à Inglaterra e julgados por lá, o que nós vimos também? Apesar disso tudo,
vai surgir a lei dos intoleráveis, que é justamente o quê? O fechamento das metas vai ser o fechamento dos portos. Bom, então vai crescer a insatisfação dos colonos com essa retomada, né, esse poderio, dessa presença da coroa da metrópole no território. Bom, nesse sentido a gente vai ver o quê? Primeiro, o Congresso de Filadélfia, que são representantes de todas as colônias. Bom, que começa a boicotar os produtos ingleses, certo? Aí começa a guerra de declaração da independência dos Estados Unidos, a gente viu também. E o rei inglês vai declarar o quê? A monarquia britânica vai declarar o quê? Os Estados Unidos as 13 colônias em estado de rebelião. Tudo certo, mas espero que sim. Bom, a gente viu também senso comum do Thomas Paine e tudo mais. O Congresso, por último, e da Filadélfia, Declaração de Independência. Bom, a guerra se segue por 5 anos, até que tem a batalha. Quem vai ajudar, gente? A guerra entre Estados Unidos e França. Quem vai ajudar? Guerra entre Estados Unidos e Inglaterra. A França, né? Lembre-se disso, participação da França. França e Inglaterra são o quê? Rivais, ó, de longa data. Então a França vai auxiliar os Estados Unidos nesse processo. Beleza? Bom, a gente viu isso, vai ser estabelecido um tratado de paz. Aí a gente viu também a dificuldade, né, de unificação, que as colônias, como eu tinha falado no início, elas têm muita diversidade, né? O norte tem um modelo específico, o sul, o seu modelo específico. Então a gente vai ver como vai ser difícil unir todo mundo em prol desse novo país que está surgindo aí. A gente vai ver como vai ser difícil. E nesse sentido, como é que isso vai acontecer? A gente vai ver o que vai acontecer no sul, o incômodo, né? Porque há uma tentativa do norte de justamente impor o quê? Acabar com a mão de obra escrava, que é algo que está rolando já no mundo todo, essa discussão de fim da mão de obra escrava. E o sul vai ter o quê? Incomodado com isso. Tem um outro incômodo do sul. Lembra do acesso à terra dos Estados Unidos? Que isso mostra um pouco do como os Estados Unidos não como os Estados Unidos hoje em dia, né? Um dos fatores que mostra os Estados Unidos como uma potência e como também não sofre tanto de uma desigualdade social em relação à distribuição de terras. Os dois tratados, quando pensa em marcha para o oeste. Homestead Act, gente. Homestead Act é o quê? Essas terras eram doadas para se tornarem produtivas. Lembram da Marcha para o Oeste? A Marcha para o Oeste, quando surge o Destino Manifesto, que é de vontade divina que essas terras sejam ocupadas. Lembram disso? Destino Manifesto. E Doutrina Monroe, que é a América para os americanos, mostrando totalmente uma vontade de encerrar qualquer dominação de origem inglesa, europeia, exterior, qualquer tipo de dominação nessa terra. E encerrar essa dominação, e além de encerrar o encerramento dessa dominação, mostrar o poderio dos Estados Unidos. A América é para os americanos. Bom, pessoal, revisão dos pontos principais da nossa matéria. Espero que eu tenha conseguido dar uma refrescada na memória de vocês, que a gente viu isso tudo, e que vocês consigam realizar os exercícios, e que esse tempo, mais uma vez, como eu tenho falado em todos os vídeos, seja um tempo de dedicação, que vocês não descansem, descansem de um modo assim, não sejam desleixados quanto à matéria, não deixem acumular. Separa um momento do seu dia para isso, num lugar silencioso. É um bom momento para vocês fazerem aqueles mapas mentais que vocês gostam, bem coloridos. Então vamos lá, sem desânimo, ânimo, segundo ano, vamos lá. Então até mais. Tchau, tchau.